Então, agora, valendo, né? Uma boa tarde a todos. Estamos no nosso quarto encontro prático, mais precisamente o encontro do dia 8/10, a primeira parte. Faremos um intervalo e eu pretendo encerrar a gravação para depois fazer uma segunda gravação. Então, a expectativa é que a gente tenha dois vídeos para a aula de hoje, tá? Peço só que vocês me lembrem depois de encerrar a gravação quando a gente fizer um intervalinho para o café, tá? A primeira pergunta que eu faço a vocês que entraram, se vocês já conseguiram acessar o dado, então eu peço que se manifeste quem não conseguiu, né? Foi uma pastinha compactada com zip que tem lá a apresentação e um arquivinho que eu coloquei de texto delimitado que vai nos dar um suporte para uma das camadas que a gente vai criar e vai vetorizar, tá bom? É uma forma de poder associar conhecimentos que a gente já teve em aulas passadas com o que está sendo proposto para a aula de hoje, tá? Pelo slide aqui que eu estou exibindo para vocês agora, a proposta, se vocês olharem no que está destacado, é que a gente veja toda a parte de criação de camadas, né, edição e o uso das barras de ferramentas, tanto a comum como a de digitalização avançada, né. Só que é claro que depois que eu fui construindo a apresentação, aí eu cheguei à conclusão que, na verdade, o próximo encontro, que é esse que vocês vão ver abaixo aqui, é um encontro todinho para ver cálculo de área e visualização do plugin, na verdade é também para continuar o que nós não vamos conseguir liquidar na aula de hoje, porque, só para vocês terem noção, a construção da aula desse tema, 2.4, ele me conduziu aqui a 60 slides, e são 60 slides assim, não tem assim slides teóricos, são práticos, né, de direcionamento de procedimento dentro do software. Então, para mim fica bem nítido que nós vamos conseguir talvez liquidar no máximo 70% do que está nesses slides para hoje. Então não se preocupem, eu não tenho intenção de correr, até porque a aula que vem só tem 2 tópicos para tratar, dá para a gente terminar a aula de hoje no próximo encontro, tá? Então, eu peço a vocês, primeiramente, que a gente possa aí abrir o QGIS, né? Eu vou até minimizar aqui, ó, lembrando o QGIS 3.16, eu já aproveitei para atualizar a minha versão, ó, estava 3.16.9, eu acho que nas últimas aulas, eu atualizei para 3.16.11, tá? Vou abrir o QGIS. Enquanto ele abre aqui, eu vou aproveitar, deixa eu para executar a apresentação. Só um instante. Ah, tá, vocês estão aqui, ó. Eu vou aproveitar para poder explicar algumas coisas então para vocês. Então, o primeiro passo, para quem já tiver com o projeto aberto, que já está abrindo na frente aqui, não estranhe, tá? É que vocês abram o projeto anterior, que é da aula prática 3, e primeira coisa é salvar como, tá? Então, novamente, ó, inclusive para quem está chegando agora, Laércio, boa tarde. A orientação aqui, Laércio, abrir o seu projeto da aula passada, que é a aula 3, e salvar como aula prática número 4, para que a gente sempre preserve de uma aula para outra tudo aquilo que foi feito, né? E assim, a tendência é que no final, na última aula prática, nós tenhamos um projetão encorpado no QGIS com praticamente tudo que a gente fez ao longo das aulas, porque a gente está ali organizando em grupos, né? E aí desabilita uma coisa, habilita outra e vai conduzindo a aula dessa forma. Meu QGIS já abriu aqui. Ok. O seu está abrindo aí. Falta alguém abrir o QGIS ainda? Eu espero um pouco mais. Eu sei que ele é demorado para abrir, tá? Então eu vou abrir o projeto aqui, ó, que é o da aula 3. Tá um pouquinho demorado o meu aqui, não sei se vocês estão vendo.
Tá falando que o arquivo é antigo. Porque essa versãozinha nova aqui, ela já está considerando alguma coisa aí. Enfim, eu vou mandar salvar agora. Projeto, salvar como, para preservar tudo que nós fizemos na aula passada, tá? Então vai se chamar agora aula 4. Percebam que eu já tenho uma aula 4 aqui, que foi o que eu usei para montar a aula de vocês. Então, eu vou salvar uma versão com um underline na frente, só para diferenciar, tá? Então, quando salva, costuma ser rapidinho, né? Deixa eu voltar para os slides da aula aqui, gente, para continuar a explicação, né? Então, depois que a gente salvou como, vão aproveitando para fazer isso, né? Então, nós já vamos ter o projetinho aqui para a aula 4. A recomendação que eu vou dar para vocês é que a gente crie um novo grupo chamado Camadas Criadas. Veja bem, nós criamos um grupo nas aulas passadas chamado Camadas Geradas, que era para poder acomodar, por exemplo, aquele arquivo que nós produzimos selecionando e exportando a seleção, ou até mesmo um arquivo de texto delimitado do GPS que a gente importou, né? Neste caso, eu peço para que criem a camada criadas para diferenciar, porque de fato nós vamos criar do zero uma camada, né? Nós vamos lá na ferramenta que tem aqui do QGIS, que permite a gente criar tanto na forma shapefile como o GeoPackage, uma camada limpa do zero, onde nós teremos a oportunidade de selecionar o tipo do dado que a gente quer. Então, para todos os usuários aí, serve para Salomão, para Angélica, pessoal da SPU, todos vão trabalhar com isso. Vou dar um exemplo, o Salomão é um cara craque no GPS, usa muito o GPS, então é muito provável que ele tenha que criar muitas camadas de pontos, né? E, enfim, então outros vão criar camadas de polígonos, né? Outros vão criar... Então, assim, a aula de hoje se propõe a dar essa independência. Nunca mais vocês vão ter dúvida de como criar uma camada dentro do SIG partindo do zero. Que é a dúvida que muitos alunos às vezes têm, né? Começa a trabalhar com base do Brasil, base do município, aí em um dado momento do curso, o aluno que é perspicaz, ele vem com a pergunta: professor, nós estamos trabalhando com esse dado, mas de onde vem? Como é que isso foi gerado? Como isso foi feito, né? Então, nós teremos a oportunidade hoje de poder trabalhar a criação do zero desse dado. Então, criem essa camada chamada camadas criadas, em caixa alta, tá? Depois, nós vamos desabilitar todos os grupos, com exceção do WMS, porque eu tenho interesse em manter a imagem de fundo para poder usar como uma referência visual e semântica, né? A hora que eu abrir um ponto, por exemplo, criar um ponto, eu sei onde eu estou pegando o ponto, eu vou usar, ou até mesmo abrir uma referência pronta já, eu sei onde que essa referência está, porque a imagem, visualmente, ela já traz essa informação para a gente, né? Então, desabilitem todos os grupos, mantenham só camadas criadas e WMS. E, além do que, camadas criadas precisa estar habilitada também, porque nós vamos importar uma camada de texto delimitada, que é o que eu passei para vocês, que servirá como referência para a gente poder depois fazer a digitalização da... Não, perdão, estou falando besteira. Camadas criadas tem que estar selecionada, porque nós vamos criar as camadas do zero e ela já vai cair dentro desse grupo. Quando eu mandar importar um texto delimitado que vai servir de referência para vetorização linear, que nós vamos ver depois, aí nós vamos voltar na camada geradas, porque na verdade eu estou gerando um dado, importando, né, a partir de um dado pré-existente. Não é um dado que eu vou criar do zero, tá bom? Então façam isso, criem esse grupo. Aí tem uma explanação sobre as camadas aqui, tá? Primeiro vamos criar o grupinho, gente, para não começar a embolar. Então, ó, vou minimizar, fechar a árvore aqui de todos os grupos, né? Encapsular. Vou desabilitar o GeoPackage, vou deixar só a WMS e vou criar o meu grupinho agora. Espero que vocês estejam me vendo aí, né? Estão. Agora estão. Botão direito aqui em cima, adicionar grupo.
pode apertar o Caps Lock aí vocês vão digitar camadas criadas, que são aquelas que a gente vai criar do zero, tá? Aí, com muito cuidado, vocês vão clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar e arrastar lá para cima, tá? Lembrando que na hora de arrastar, se tiver mostrando assim esse retângulo em volta do grupo, significa que ele vai jogar dentro. Não é o que eu quero. Tem que estar essa linha, mostrando uma linha acima do grupo. Aí eu solto. Tá lá, ó, camadas criadas. WMS também habilitado, tanto que eu estou vendo a imagem aqui, né? Tem esse recurso que o Vitor nos deu a dica lá, muito útil para mostrar onde o cursor está. Tá aqui, ó, a imagem. Vou selecionar o grupo de camadas criadas agora, gente, e nós vamos fazer o seguinte: de uma única vez nós vamos criar 3 camadas, tá? Tudo bem? Deixa eu voltar para explicar, então, quais as possibilidades de criação de camadas que nós temos. Esse slidezinho mostra um pouquinho disso. Ó. Atualmente, existem 2 formas de iniciar a criação de um arquivo de camada shapefile. Por que shapefile, professor? Porque ainda que nós tenhamos a possibilidade de trabalhar o GeoPackage, pela popularidade do shapefile, é muito comum que vocês queiram, ou sejam exigidos a produzir uma camada, a criar uma camada shapefile. Então, se o interesse for pela camada shapefile, vocês vão poder clicar no ícone de nova camada, né? Na barra de gerenciador de camadas tem lá um ícone, que é esse que está mostrando aqui, ó. Estão vendo? Ó? Então, ele está facinho, está do lado daquela peninha lá que é do Specialite. Então, tem várias coisas que vocês podem criar por essa barrinha, uma delas é a camada shapefile. A outra forma é clicando na opção de menu camada e depois na opção criar camada, que aí vai ter aqui na frente, ó, nova camada shapefile, estão vendo? São 2 formas, tá? Bom, falamos sobre as formas de criar uma camada shapefile. Existe também a possibilidade, aí foi um toque pessoal que eu dei aqui em relação à apostila da prefeitura, que é da gente poder criar o GeoPackage. E eu optei depois, né, decidi assim, meio de sopetão, fazendo aqui, preparando a aula, falar, vou pelo caminho do GeoPackage, para os alunos aprenderem a criar. Porque eles já aprenderam a carregar um arquivo do GeoPackage, a salvar um arquivo, né, exportar, mas agora eles vão criar camadas do zero e já acomodar essas camadas dentro de um pacote GeoPackage. Olha que legal. Vocês vão aprender isso para tentar usar isso como padrão daqui para frente, até para a gente poder observar as vantagens que existem de trabalhar com essa abordagem do GeoPackage, tá? Então, uma das formas é, primeiro, clicar no ícone de nova GeoPackage, que é esse que tem uma caixinha com um globinho dentro, né? Talvez seja o ícone que mais chama atenção quando a gente olha, né? Uma caixinha amarela com um globinho. Ou pela opção camada, criar nova camada, e tem a opção nova camada GeoPackage. E tem também o atalho Ctrl-Shift-N, que está mostrando na frente. Se eu dar um Ctrl-Shift-N, ele já vai abrir a janelinha para poder criar um novo GeoPackage. Na verdade, é assim, a sistemática da criação do GeoPackage, ela funciona assim. Na verdade, o que eu mando criar é uma camada GeoPackage. Só que por se tratar da primeira camada, e se a minha intenção for que essa primeira camada seja acomodada num GeoPackage novo, do zero, que não tem nada, que também vai ser criada, eu dou o nome do GeoPackage e configuro toda a camada para ser gerada. Ele vai gerar já dentro desse GeoPackage. Quando eu for criar a próxima camada, por exemplo, de linha ou polígono, aí eu só indico aquele GeoPackage que eu criei da primeira vez, e aí ele vai acomodando as camadas geradas lá dentro, tá? É o que nós vamos fazer agora. Eu só quero passar o próximo slide para mostrar, tá aqui ó, a janelinha, tá vendo? Criar nova camada. A primeira camada que foi criada foi de pontos. Percebam que eu dei um nome lá, né? Eu procurei o diretório de saída e dei um nome chamado camadas _ criadas. Aí eu configurei a camada como sendo camada de pontos, atribuí o nome. Estão vendo aqui, ó? Depois configurei se essa camada de pontos incluiria também a dimensão Z.
É muito importante essa opção, gente, porque se a intenção de vocês é ter o dado tridimensional, mesmo que vocês não trabalhem no primeiro momento a dimensão Z, é importante que vocês habilitem para que a camada esteja estruturada a receber o dado altimétrico depois, tá bom? Tudo bem? Aí tem ferramentas de geoprocessamento que você consegue, por exemplo, pegar um campo de Z e mandar atribuir a geometria Z do ponto baseado num campo. Mas precisa a camada ser criada com essa opção, tá? O sistema de coordenadas é o nosso básico, que é o Sirgas 2000 TM24 Sul, o vulgo EPSG 31984, né? Para não ter dúvida. E aí, na hora de gerar a camada, talvez é o único momento que a gente vai precisar olhar para fazer é aqui, ó, porque eu vou precisar ter um campo com o nome tema, e é um tipo de texto. Olha como é um pouquinho diferente a parte do tipo de dado no GeoPackage. Ele dá assim, se é texto, né? Se eu não me engano, o shape ele dá lá string e tal, que ele dá como texto. Tem campo para data, para blob. Para quem mexe com um banco de dados, sabe lá o que significa blob. Vocês acabam armazenando um conjunto de bits, pode ser uma imagem, por exemplo, né? Aí, tipo de uso, detalhes, né? E são 3 campos necessários para a gente poder informar o objeto que a gente vai cadastrar. Não restringindo somente a esses. Esses serão criados logo de cara para o cadastramento dos objetos na hora de vetorizar. Mas depois eu posso criar outros campos, tantos quantos eu quiser, né? De acordo até com demandas que surjam depois. Não há problema. A gente vai ter a próxima aula sobre criação de campos, que nós vamos entender um pouquinho mais como é que cria campos. Mas a princípio serão esses 3, tá? Aí, quando a gente clica em OK, ele vai criar a camadinha de pontos aqui e nós vamos fazer o mesmo para a camada de linhas e camada de polígonos, tá? E aí, para criar os campos, nós vamos seguir o mesmo padrão. Tema, tipo de uso e detalhes. E, professor? Sim. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta, acho que é um pouquinho besta, mas eu tenho sempre isso na minha cabeça. O GeoPackage, assim como o Shape, né, ele só vai ter as informações do dado, ele não vai ter, para mim, informações de estilo da camada, aquelas coisas assim, azul, vermelho, largo, botar a linha espessa, mais estreita e tudo. Isso somente no formato somente salvando o projeto que eu consigo manter essas camadas, ou existe algum outro jeito de eu exportar essas configurações de estilo? Sim, a sua pergunta é muito boa, eu vou responder. Embora a gente não vai ver isso no curso, o procedimento é simples. Olha só, eu vou te explicar o porquê que uma estrutura de arquivos ela não armazena isso. Porque, na verdade, o comprometimento que o arquivo físico tem, vamos pensar no shape que fica mais fácil, é com a geometria, é com o atributo e com o relacionamento, porque seria um procedimento relacional, né, do atributo com a geometria, que é o que o arquivo SHX dá, por exemplo. E tem uma quarta componente também que é importante, que é o PRJ, que é aquele arquivo que dá o sistema de coordenadas. Então, vamos dizer que essa estrutura, ela remete à geometria pura e aos atributos já referenciados, correto? Tudo que foge disso, Daniel, seja lá espessura de linha, simbologia, é função do projeto. É o projeto que vai pegar aquele dado e vai dizer, para esse dado específico, lembra aquela aulinha teórica sobre mapas, que eu posso ter uma mesma base de dados sendo transformada em 2 propostas de mapas diferentes? Um é um mapa de turismo e outro é um mapa de... não me lembro qual que era a outra abordagem. Então, quer dizer, a geometria, o dado usado é o mesmo. Mas é o projeto que determina a configuração, se você vai rotular ou não, se você vai colocar uma espessura ou um tipo de linha cheia, ou pontilhada, ou tracejada, enfim, é o projeto quem determina isso. Agora, se tem como guardar isso, tem. Vamos supor que você queira criar um padrão de simbologia, ponto, linha e polígono, para todos os dados que você trabalha da SPU, por exemplo, configurou tudo para um município, quer manter esse padrão para outros. Lá tem como você clicar com o botão direito em cima da camada e mandar salvar a simbologia, a configuração de simbologia.
Eu não me lembro exatamente qual é o nome do arquivo, mas ele vai salvar um arquivinho de configuração que toda vez que você quiser usar aquela configuração num novo projeto, você vai mandar carregar aquilo e automaticamente ele vai reconfigurar a sua simbologia, tá? Eu não sei se isso responde a sua pergunta. Não, responde sim. É que eu estava pensando, por exemplo, eu vou fazer um geopackage com as classes principais aqui das SPU, as camadas principais, e vou compartilhar para alguém, para essa pessoa já abrir bonitinho. Então eu vou ter que, de todo jeito, vou ter que salvar o projeto, né? Eu acho que é o jeito mais fácil. Tem que salvar o projeto. Tá. Eu acho até, estou com uma dúvida, que o projeto você consegue jogar dentro de um geopackage também, tem que dar uma olhada depois. Eu não tenho certeza. Talvez eu esteja até falando besteira. Mas tem que passar o projeto. O ideal é assim, ó, se organizar uma pastinha que dentro dela tenha um GPKG e tenha um projeto. Você pode até padronizar, colocar o mesmo nome para o GPKG e virar um conjunto ali que tem que andar junto, né? E aí isso se torna simples, porque para qualquer lugar que você levar, você abrindo o projeto, ele já está vinculado automaticamente com o GeoPackage, né? Ele já abre todo configurado, tá bom? Tá ótimo. Pessoal, vamos criar as camadas então? Voltando para o projeto, fazer isso bem devagar para que vocês tenham condições de me acompanhar, tá? Então, olha só, com o grupinho criado aqui, camadas criadas, vai ter aqui um ícone, uma forma de criar uma camada nova, shape, né? Mas não vamos fazer geopackage, perdão. Então, focando agora no geopackage, uma forma seria esse ícone, ou poderia vir aqui, ó, camadas, criar nova camada, camada geopackage. Ou ainda Ctrl Shift N, tá? O que vocês acharem mais conveniente para vocês. Vai abrir aqui essa janelinha quando clica, tá bom? Então todo mundo junto aí, ó. Lembrando que o grupo precisa estar selecionado aqui, tá? Porque a hora que eu criar a camada, ele já vai jogar aqui dentro. Tudo bem? Vimerson, qual é o banco de dados que eu indico? Lembra que eu falei que o primeiro geopackage, banco de dados aqui é o geopackage, tá? Nós vamos dar um nome. Percebam que dentro da minha pasta já tem um, mas a intenção é criar um novo. Então vou colocar assim, ó, camadas, tudo maiúsculo, geradas. Perdão, gente. E vou colocar um underline na frente para diferenciar do outro. Porque eu acho que ele não é sensível a caixa alta, caixa baixa, tem que ter um caractere a mais aqui. Vou clicar em salvar. Quando eu clico em salvar, ó, escolhi o diretório de saída e o que eu fiz? Não fiz nada demais, só dei um nome para o geopackage aqui. Olha que bacana. Ah, professor, é tão simples criar um banco assim? Claro, não é um banco PostGIS, mas você acabou já de direcionar a criação de uma estrutura, um pacote de dados que pode ser entendido como um banco de dados, né? Automaticamente ele já me dá um nome de tabela que se chama camadas geradas, que eu não quero manter esse nome. Por quê? Porque é simples, porque na verdade esse geopackage de camadas geradas, ele vai acomodar os 3 tipos possíveis de geometria, que é uma camada de pontos, uma de linha e uma de polígono. A primeira que nós vamos gerar é a camada de pontos. Então pode até colocar, escrever aqui, ó, camada. Eu acho que o meu mouse está com bug aqui, gente, porque mesmo apertando o caps lock aqui, ele tá pondo tudo em maiúsculo. Eu não sei que assombração que... Ó, apertando caps lock, ele não tira o... Tem que colocar maiúsculo. Camadas. Camada, perdão, underline pontos. Aí o outro aqui, ele já tá com algum bug no meu... Olha lá, agora ele aceitou. Camada, pontos. Ou pode colocar camada, ponto também. Fiquem à vontade, tá? Por quê? Porque remete não aos objetos, mas ao tipo, né? Camada de que tipo? Ponto. Aí, tipo de geometria, aí está o pulo do gato. Olha a quantidade de coisas que tem.
Basicamente, são 3 estruturas, ponto, linha ou polígono. Mas existe, por exemplo, para a linha, você tem lá multilinha, tem multicurva, enfim. Eu nem sei se o shapefile dá tudo isso de opção, mas o GeoPackage dá. Para ponto, multiponto, aí tem lá multisuperfície, multicurva, tem uma série de opções. Para a gente não ficar doido e confuso, pode ser que num determinado momento da nossa vida prática a gente vai ter que usar um multiponto, porque vai ter uma restrição geométrica que vai dizer, olha, para esse tipo de situação tem que ser uma camada multiponto, a ponto individual não ajuda. Entenderam? Mas para o que a gente vai fazer, a gente está aprendendo, a gente vai usar ponto, linha ou polígono básico, tá? Então, o primeiro tipo de geometria é ponto. Aí vamos habilitar a opção para incluir a dimensão Z, que é muito importante ter essa opção. Mesmo que eu decida depois não atribuir a dimensão Z para o meu dado, é importante que tenha. E aí no EPSG aqui, ó, vocês podem clicar no globinho, procurar pelos siglas 2000 TM24 Sul ou digitar 31984, que é o código EPSG do conjunto datum projeção cartográfico TM da zona 24 Sul, tá? Selecionado, vocês vão dar um OK. Aí vem a parte mais gostosa aqui da criação da camada, é a liberdade que vocês têm de criar os campos, né? Olha que legal. Entre aspas, porque nós já, por questão de padronização, estabelecemos lá 3 campos, né? O primeiro é o tema. Ó, dados do tipo texto, só para mostrar, tá, para vocês. Ó, tem dados do tipo texto, número inteiro 64 bits, que ele permite armazenar um número gigante, né? Não é o nosso interesse. Número decimal, que é o real. Data, tempo e data, booleano, olha que legal. E binário, que é o blob, né? O blob, vocês podem armazenar uma cadeia de caracteres de binários que vão representar, por exemplo, um arquivo de imagem. É isso, por exemplo, que explica o fato da gente conseguir salvar a imagem dentro do GeoPackage, tá? Ele tem essa estrutura de armazenamento de blob. Por isso que ele, como os bancos de dados geográficos têm também, tá? É o que permite, por exemplo, você carregar a imagem dentro de um banco de dados PostGIS, por exemplo, é essa estrutura blob, né? Esse tipo de dado. Então, nós vamos escolher dados de texto e um tamanho de 40, porque o tema é uma palavra bem curta, eu não vou passar de 40 caracteres, tá bom? Feita essa configuração de tema, para que seja dado de texto, e colocado aqui o comprimento dos caracteres, né? Quantidade de caracteres, nós vamos clicar em adicionar. Imediatamente ele vai exibir aqui embaixo. Aí tem um outro lá, que deixa eu tentar lembrar. Agora é tipo de uso, né? Deixa eu voltar aqui, deu uma bagunçada aqui quando eu faço isso. Então vamos lá, tipo, underline, uso. E vamos deixar a dimensão de 40 também, 40 caracteres para esse campo, tá? E vão adicionar a lista. Percebam, eu só vou mostrar uma coisa aqui, ó. Só para mostrar, não que eu vá fazer, tá? Se eu quiser colocar um campo com nome bem longo, o GeoPackage permite, tá? Ou seja, é melhor para quem tem aquele interesse de documentar melhor o campo, né? Porque o campo no shapefile ele tem restrição de caractere. Às vezes a pessoa olha no campo e ela não associa logo de imediato o que aquele campo representa. Então, com uma quantidade maior de caractere, você já consegue documentar um pouquinho melhor o que representa aquele campo, tá? Mas nós vamos manter um nome curto mesmo, que é tipo underline uso. Vamos mandar adicionar a lista, tá? Lembrando que tudo isso está nos slides, passo a passo, tá? E por fim, o último que nós vamos usar aqui é o detalhes, que é onde nós vamos escrever, por exemplo, o que de fato é. Se é um restaurante, por exemplo, aquele restaurante tem um nome, então nós vamos colocar o nome do restaurante, né?
Então vamos lá, detalhes. Aí eu vou pedir que vocês coloquem uma quantidade de caracteres, gente, um pouquinho maior, porque pode ser um nome de rua longo, o nome de um restaurante longo, estou dando um exemplo, né? E aí vocês vão mandar adicionar a lista. Olha como é fácil criar uma camada, gente. Muito fácil, tá? Feito isso, é só clicar em OK agora, tá? Todo mundo junto? Se tiver alguém que está aí ainda concluindo, precisar que espere um pouquinho, é só falar no microfone, tá? Agora, como as aulas, não agora, mas desde já 3 encontros, as aulas são mais práticas, não tem problema a gente esperar, tá? Não vai quebrar raciocínio nenhum. Se precisar esperar, peçam para esperar. Posso continuar, então? Vou clicar em OK aqui, tá? Olha que coisa linda ali. Ele já me criou uma camada de pontos, tá vendo? Camada ponto. Que não tem nada ainda. Nós vamos começar a trabalhar nela daqui a pouco. Criou já dentro do grupo. Então, voltem, selecione o grupo novamente e vamos fazer a mesma coisa agora para criar a camada de linhas, tá? Então, nós vamos clicar aqui em cima, no ícone, ou na opção aqui, camada, criar nova camada GeoPackage. Nesse instante, embora seja uma repetição de procedimento, existe um primeiro detalhezinho que vai ser diferente dos demais. Vocês já devem saber qual é, né? Qual que é o detalhe, Vimerson? Esse aqui, ó. No banco de dados, nós não vamos criar uma estrutura nova, nós vamos usar a que nós criamos no ato da criação da camada ponto. É o mesmo GeoPackage, tá? Vocês vão selecionar e vão salvar. Aí alguém pode pensar assim, ô Vimerson, mas não corre risco de apagar o anterior? Corre. Vocês vão ter que tomar muito cuidado. Na hora que for dar o OK, ele vai exibir uma mensagem. Leiam a mensagem antes de clicar qualquer coisa. Lá vai explicar assim, você quer reiniciar esse GeoPackage, né? Ou você quer adicionar essa camada? Adicionar significa que ele não vai limpar nada do que tem lá, só vai colocar mais uma. Se você colocar redefinir, eu não me lembro exatamente qual é a palavra, ele vai limpar todinho o GeoPackage e jogar esse novo, ou seja, vai perder o anterior, tá? Então não façam isso, tem que tomar muito cuidado, tá? Aí a mesma coisa aqui, ó, aqui em cima, em vez de chamar de camadas criadas, o nome vai ser camada, underline, linha. Tipo de geometria. Se é uma camada linha, tipo de geometria tem que ser linha, né? Incluir dimensão Z? Sim. Vai que depois, futuramente, eu queira atribuir cotas a essas minhas linhas para que elas se tornem 3D. Então, vamos preparar a estrutura para isso, né? EPSG, vocês já sabem. Se vir no histórico aqui, ó, como vocês já configuraram pelo menos uma vez, o histórico mostra aqui, ó. Inclusive tem o do projeto, que ele pega e disponibiliza aqui, ó, né? Então a gente vai usar aqui 31984. Nome para o primeiro campo, gente. Tema do tipo texto com 40 caracteres. Feito isso, vocês vão clicar adicionar campo à lista. Aí o próximo campo, se eu não me engano, é tipo uso, né? Se eu estiver falando alguma besteira aí, me corrijam. Também com a largura de 40 caracteres. Também do tipo texto. Adicionaremos. Alguém falou alguma coisa? Oi, sou eu, Vimerson, Laerson. Esse campo, logo do lado do incluir dimensão Z, que é o incluir valor M, ele é o quê? Tá, esse valor M, eu confesso que isso é um pouco confuso até para explicar, tá? Ele é como se você armazenasse um valor, por exemplo, incluir dimensão Z, ele vai pegar um valor que é de cota e vai atribuir, inclusive, a geometria. O valores M, eu acho que tem uma forma de você armazenar isso implícito na geometria e depois, com alguma função de geoprocessamento, você buscar esse valor. Mas eu confesso a vocês que eu nunca usei.
Tem que pesquisar um pouquinho melhor isso depois. Mas é como se ele fizesse parecido com o que ele faz com a dimensão Z, ele vai embutir isso na geometria e é um valor que você vai poder usar uma função geométrica para buscar esse valor, para usar isso de alguma forma. Mas eu nunca cheguei a usar, tá? Eu nunca vi necessidade. Então, sim. Por isso que eu me considero um usuário bem limitado do QGIS, porque tem coisas assim que eu não exploro, né? Eu tenho até que uma hora explorar, olhar, tem que ver uma situação que demande isso primeiro, né? Mas se você der uma pesquisa na internet, você vai entender melhor o que é isso. Mas a pergunta é boa, porque realmente tudo que vocês forem trabalhar de vetor, gente, vai aparecer a opção de incluir valores M, né? Como eu não estou usando isso, eu estou deixando de fora, tá? Aí, ó, vou cadastrar o tipo de uso agora. E o último campo, que é detalhes. Também do tipo texto, mas com 100 caracteres. Feito isso, vocês vão dar o OK da mesma forma. Ó, perceba a janelinha que vai aparecer aqui, ó. O arquivo já existe, que é quem? O GeoPackage. Quer substituir o arquivo existente com uma nova base de dados ou adicionar uma nova camada ao arquivo existente? É uma pergunta. Se eu clicar substituir, ele vai zerar todo o GeoPackage antes de salvar a minha camada de linha. Se eu clicar em adicionar, eu vou fazer aquilo que é de minha pretensão, que é adicionar uma nova camada vetorial ao pacote. Então, cliquem na opção adicionar nova camada. E depois disso, bom, aí vai demorar um pouquinho mais a fazer. Percebam que eu já estou com 2 camadas aqui, tá? Vamos fazer uma coisinha bem rápida aqui? Vamos fazer uma coisinha bem rápida. Vamos na aba navegador aqui embaixo. Tem alguém que não está com o navegador aparecendo aí? Lembrando que clicando com o botão direito aqui em algum espaço vazio aqui em cima, eu consigo habilitar o navegador, tá? No meu caso, já está habilitado. Então, na aba navegador, lembra que a gente já explorou em alguns momentos? Tá bonitinho aqui o GeoPackage. Olha que fácil, que prático, né, da gente poder acessar. Vamos mandar conectar nesse GeoPackage para ver se está tudo ok dentro dele, né? Então, ó, o botão direito do mouse aqui em cima, vocês vão clicar nova conexão. Vão ver que já tem uma aí, que é o BDG Vitória, tá? O meu tem 2 porque eu já criei isso aqui para preparar a aula de vocês. Então, botão direito em cima, nova conexão. Aí lá dentro do diretório de saída de vocês, vocês vão escolher a opção camadas criadas. E vão mandar abrir. Olha que legal. Se expandir aqui, ele já vai mostrar. Só que ele não atualizou ainda não. Espera aí. Ele tinha que estar mostrando a de linha, né? Enfim, vamos ver depois. Eu acho que... Ou eu mando remover e colocar de novo. Deixa eu ver. Aqui no meu apareceu as 2 certinho, ponto e linha. Não sei se o meu... É alguma coisa, às vezes, de memória que demora um pouquinho. Deixa eu ver. Nova conexão. Aí, gente, aproveitem para explorar essa possibilidade que ele dá. Bom, eu não vou esquentar com isso não, que eu sei que está tudo certo. Que ele mostra, inclusive, os campos aqui que vocês criaram, tá vendo? Por que eu não criei um campo de identificador? Vocês perceberam que eu criei 3, porque no caso do GeoPackage, ele já cria um incrementador automático de autogerador, que para cada nova feição criada, ele vai incrementar automaticamente o número, tá? Então, por isso que eu não criei. Ele aparece aqui, tá vendo? Bom, eu vou voltar, não vou esquentar a cabeça com isso. Vamos criar agora a camada de polígonos. Selecione o grupo da mesma forma e cliquem na opção Nova Camada GeoPackage.
Agora eu vou usar o Ctrl Shift N aqui para ver se dá certo, tá? Falhou. Ah, não, eu usei o comando errado também. Ctrl Shift N. Tá lá, abriu. Abriram? Ou pelo ícone aqui. Ô, Vimerson. Sim. O meu, não sei por que duplicou. Quando eu voltei para a camada criada, nas camadas, agora eu estou com 4, 2 camadas de linha e 2 camadas de ponto. Será que é porque você não puxou e jogou ele para a área de trabalho? Porque quando está no banco de dados assim, ó, se você clicar aqui e arrastar para o meio, ele vai jogar a camada nova aqui, tá vendo? Ah, eu posso ter feito isso sem perceber. Isso. Pode remover. Tá Deixa bom. só. Agora nós vamos criar a de polígonos. Mesma coisa, procurem pelo GeoPackage. Ah, eu sei onde é que está a cagada aqui, gente. Eu sei onde é que está. Eu peguei esse aqui, ó, em vez do de cima, para criar. Deixa eu refazer o meu rapidinho aqui, tá? Ó, eu peguei o banco de dados que eu usei para montar a aula, não que eu gerei hoje. Por isso que não apareceu o meu de linhas. Então, ó, camada, linha. Rapidinho aqui. Mas vocês podem ir criando do polígono, tá? Tem que clicar aqui no atualizar, vamos ver. Agora apareceu, tá vendo? Eu tinha exportado para dentro do outro banco de dados. Problema de concentração, né? Mas tá bom, aí agora eu vou criar a de polígonos, que provavelmente vocês já criaram. Camada polígono. Não vou pôr acento, tá? Vou evitar acento. Tipo de geometria polígono. Incluir dimensão Z. 31984. Campo, tema. Dado do tipo texto, 40. O outro é tipo de uso. Também 40. E por fim, detalhes. Percebam quanto que é rápido criar uma camada, né? Aí só tomar cuidado aqui para não fazer correndo, né? Adicionar nova camada. Gente, então tem a minha estrutura toda prontinha já, ó, de ponto, de linha e polígono. Se vocês quiserem reordenar essas camadas dentro, que é bastante, vamos dizer, coerente, até porque nós temos que nos acostumar sempre com a hierarquia. Pontos vêm acima, linhas em seguida e polígonos por último, porque se vocês trabalharem polígono por cima de ponto ou linha, ele vai sobrepor, né? Então, eu inverti a ordem, é só clicar e arrastar para poder inverter a ordem, tá? E o primeiro camada que nós vamos trabalhar é de pontos, correto? Vamos olhar os slides para entender o que a gente tem que fazer agora? Vamos lá? Então, vou abrir o slide aqui para explicar. Então, está aqui onde eu parei a explicação. Hoje eu estou tendo que hidratar minha garganta com café, porque não deu tempo de pegar a garrafa de água aqui. Bom, tá aí, criamos os campos, né? Perdão, as camadas. Então, criamos de pontos, de linhas e de polígonos. Ó, reordene a camada, até oriento isso no slide, para vocês perceberem o quanto que eu sou detalhista com as coisas, né? E aí, mando conectar no GeoPackage para a gente enxergar lá dentro. Fizemos.
Olha só que legal, nós vamos agora pegar um pequeno momento aqui da nossa prática para aproveitar o plugin que nós instalamos lá nas primeiras aulas, lembram? Do Quick Map Service? Momento aqui de perguntas agora. Quem de vocês, por favor, se manifestem, não conseguiu instalar esse plugin naquele primeiro encontro prático que nós instalamos lá de 4 a 5 plugins? Tem alguém que não conseguiu? Altair? Não lembro qual Altair teve problema com algum plugin. Laerson, Vitor, Angélica. E aí? Eu consegui, Vimerson. Conseguiu, né? Também consegui, professor. Eu tô ok. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou... Então percebam que o plugin, na verdade, deixa eu explicar a intenção, né? Servir de informação colateral para o nosso trabalho, que além de vetorizar, nós vamos ter que identificar o que a gente está vetorizando, né? Então, por exemplo, uma das propostas depois para vocês vai ser vetorizar eixos de algumas vias em torno aqui da SPU com base em pontos de referência. E tem uma outra também, que é a gente vetorizar, que é a primeira, com base na camada de pontos, nós vamos vetorizar alguns pontos, como, por exemplo, bancos, principais referências, principais prédios, né? Então, nós vamos pegar o prédio da SPU, da Receita Federal, enfim, algum outro que tenha relevância, que seja um ponto de referência da região. Aí vai ter um outro que é de gastronomia, né? E nós vamos procurar cadastrar esses atributos e tentando respeitar essa temática, tá? Para que vocês possam configurar depois também a simbologia e ter a informação de atributos associada. Então tá aqui, ó. Para dar continuidade, nós vamos manter somente o grupo WMS habilitado, o Map Service também, tá? Porque eu posso querer optar por visualizar a informação aqui. Embora, no momento de posicionar, eu tenha que olhar no WMS, porque ele é mais preciso que essa base de mapas, tá? Aí eu vou... Depois nós vamos carregar esse serviço OMS, que é do OpenStreetMap, dentro do trabalho de vocês, tá? Eu vou ajudar vocês a fazerem isso. Bom, aí nós vamos usar um outro plugin, que é o Map Swap Tool. Para que ele serve? Para que vocês consigam varrer a camada que está em cima e olhar o que está embaixo. É uma camada importante, né? Vamos dizer, uma ferramenta importante para quem está trabalhando com várias camadas e quer fazer essa visualização conjunta, né, do dado. Aí vou apresentar para vocês as principais ferramentas aqui da barra de ferramentas digitalizar, né? Então fica aqui para registro depois, né? Tem aqui o nome de todas. E nós vamos usar algumas dessas aqui na prática. E a primeira prática vai ser essa, então, ó, prédios, nós vamos digitalizar as principais referências. Então vocês vão ficar à vontade para escolher o que vocês julgarem que sejam boas referências, né? Só não precisa demorar, tem que ser uma coisa rapidinha, 2, 3 pontos por cada tema, né? Aí o outro tema é árvores, pode pegar algumas árvores isoladas e também mapear. Gastronômicos, independente se é lanchonete, se é restaurante. E bancos, porque eu vi que tem vários bancos na região que dá para usar também. Olhando para o ortofoto, a gente não sabe exatamente, né? Então, por isso que a gente vai ter que usar o mapa OSM, para poder ver exatamente qual banco que está, né? E mais ou menos em qual localidade. Aí, na hora de posicionar, a gente usa ortofoto, porque ela é mais precisa, tá bom? Bom, então estamos prontos para iniciar com a digitalização dos elementos pontuais, tá? Então vamos lá, gente, voltando para o projeto do QGIS, tá uma coisa bem prática, tá? A primeira coisa de tudo, vocês vão manter, vamos carregar aqui o serviço de mapa, né? Vocês vão criar o grupo Map Service.
Tá aqui, ó, Map Services. E vão selecionar o grupo. Aí nós vamos mandar adicionar aqui, ó, clicando no plugin. O plugin pode ser acessado tanto pelo ícone, quanto aqui, ó, na opção de menu web, tem lá Quick Map Service. Se não aparecer esse tanto de opções aqui, é a primeira vez que vocês estão abrindo, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar na opção aqui embaixo, Settings, estão vendo? Settings, dentro do plugin Quick Map Service. E em Settings, vocês vão lá na última aba, que aparece uma janelinha com abas aqui, e vão clicar para adicionar mais pacotes de contribuição de serviço. Que tem vários serviços de mapas que contribuem com o plugin. Então tem um basiquinho que ele instala e tem outros que você atualiza. Então ele vai dar uma mensagem aqui, vocês vão mandar salvar depois. E tá lá, vai aparecer atualizado assim com todas as ferramentas, tá? O que vocês vão fazer? Vão clicar na opção OSM Standard para adicionar esse mapa. Tá lá. Vimerson, ele aparece no meu painel de camadas aqui, mas eu não vejo nada. Por que vocês não veem nada? Porque o grupo pensem que é uma hierarquia, de cima para baixo. O WMS está habilitado, está tomando toda a frente. Então, se vocês quiserem visualizar o mapa, por um instante, desabilitem o WMS. Vocês vão ver o mapa, tá? Tudo bem? Habilitem o WMS. Vamos testar o plugin do Map Swipe Tool agora? Todo mundo junto aqui ou alguém não conseguiu ainda? Então, o que nós vamos fazer para testar o Map Swipe Tool? É importante que vocês entendam a lógica dele aqui. A lógica é o seguinte: eu quero fazer a varredura entre WMS e Map Service. Então, o que eu faço? Eu deixo os dois habilitados, mas deixo selecionado o primeiro, que está acima. Aí eu vou clicar aqui no plugin Map Swipe Tool, que é acessível pelo ícone ou também pela aba complementos aqui, ó. Pelo menu complementos, está lá, Map Swipe Tool. Com ele habilitado, eu vou clicar na tela e já tá pegando ainda a ferramenta. Ah, pegou. Tá vendo? Aí, para dar o zoom, rodinha do mouse. Para dar o pan, clica, aperta a rodinha do mouse e arrasta de um lado para o outro, ó. Rodinha do mouse. Só que o serviço WMS ele fica pesado para ficar atualizando, né? Mas tá aí, a gente consegue varrer. Tá bom, gente? Então, se vocês quiserem, na hora que estiver vetorizando, olhar, por exemplo, aqui, ó. Até que esse mapa tá preciso, tá? Se vocês quiserem avaliar a qualidade dele, ó. Por exemplo, ó, para uma escala de 1 para 3.000, que está mostrando aqui, vamos colocar 1 para 2.000. É importante sempre aferir a acurácia do mapa com vistas à escala, tá? Opa, eu coloquei 200, né? 1 para 2.000. Então, 1 para 2.000, por exemplo, aqui, ó, tá bem em cima, tá vendo? Que é o Palácio Anchieta, né? Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Aí tem outras construções, principalmente as mais altas, gente, que aí vocês vão ter problema de... Tem que tomar cuidado. Para quem é mais leigo em fotogrametria, por exemplo, existe um efeito chamado perspectiva, né? Da geometria da imagem. Então, essa perspectiva... ela, quando se ortoretifica a imagem, a ortoretificação convencional, que é o produto que as empresas geram,
ele ortoetifica tudo que está no nível do chão, mas o que está acima do chão normalmente não é ortoetificado. É por isso que vocês percebem, por exemplo, a lateral, parede, né, muro. Então significa que, se eu olhar, por exemplo, o mapa, a restituição do mapa precisa projetar isso na base, né, da construção. Então, às vezes não vai casar, mas assim, rua ou um objeto mais baixinho, vocês podem usar para conferir, né? Mas o mapa está com uma qualidade razoável. Aqui a avenida ele já está um pouco precisando, já não está tão boa, né? Enfim, mas serve para a gente poder localizar. Vimerson. Oi, pode perguntar, Angélica. Eu fui fazer um deslocamento usando o PAN e agora não sei como que eu volto para essa ferramenta de deslizar. Então, se você saiu dela, a primeira coisa que você vai ter que fazer é habilitar de novo o WMS, porque ele desabilita. Ah, sim. E selecionar. Aí você pega ela aqui, ó, ou aqui, ó, complementos Map Swipe Tool. Ok. Obrigada. E aí você clica. Aí tem dois sentidos que ele pode trabalhar, né? Ele tá meio pesado o meu aqui, viu? Isso que tem 16 GB de memória RAM no meu notebook, mas tá lerdão. Mas tá lá, ó. Tá bom, gente? Eu vou desabilitar por hora, porque eu estou aproveitando para mostrar essa possibilidade para vocês, tá? Porque eu vou falar para vocês uma coisa. Na prática, para mim, o que vai ficar mais fácil é assim, eu olhar do jeito que está aqui, eu dei um zoom na área que eu quero. Aí, olhei e falei, poxa, eu quero pegar essa referência, que é o banco. Bom, banco, comércio e indústria, estou dando um exemplo. Aí eu habilito o WMS só para vetorizar. Que eu vou pegar o prédio ali e tentar dar uma posição mais certeira ali no prédio, né? Eu até acho que, embora o mapa não esteja tão acurado, pela perspectiva aqui dos prédios, ainda vai ficar melhor fazer pelo mapa, talvez, do que pela ortofoto, tá? Que olha aqui o deslocamento que está dando em relação à base. Ó. Mas tem como fazer isso, habilita e desabilita, tá? Bom, a região que eu vou trabalhar, gente, deixa eu já falar para vocês, tá? É essa onde se encontra a SPU. Deixa eu ver onde que é aqui, centro. É aqui, ó. Vocês podem aplicar um zoom aí de 1 para 1500, ou 1 para 2000, enfim. Zoom não, a escala, perdão. 1 para 2000 acho que fica melhor para enxergar mais coisa, tá? Então vocês vão ver aqui na área aqui, gente, ó, olha os temas que eu passei para vocês. Principais referências, nós temos aqui a SPU fica no prédio aqui do Ministério da Economia, nós temos Receita Federal, vocês têm um cemitério que poderia usar se quiser, né? Só que eu usaria só prédios, porque nós vamos ter lá tema prédio, aí vocês vão dar o nome do prédio lá em detalhes. Pode pegar o hotel, por exemplo. Aí para banco, nós vamos ter aqui ó, Banco do Brasil, Banco Santander, Banco América do Sul, Bradesco, eu acho que tem um Itaú um pouquinho mais para cá, Itaú. Aí tem um outro que é árvores isoladas, vocês vão poder pegar algumas árvores isoladas, cadastrar também. Então vamos fazer esse trabalho, gente? Então como é que a gente começa? Eu vou começar pelas referências, tá? Inclusive, eu vou mostrar o slide para vocês aqui, como é que ficou quando eu... Olha lá, coloquei ó, tema prédio, tipo de uso, coloquei instituição pública, né? Mas vocês podem mudar isso aqui se quiser. E detalhe, Secretaria do Patrimônio da União. Que eu pus mais ou menos a posição onde fica a SPU aqui, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente, rapidinho. Enquanto vocês vão fazendo aí.
Deixa eu abrir o PDF na aula aqui para eu ir acompanhando essas informações na outra tela. Então tá aqui, tá, vamos lá. Que eu vou explicando para vocês o que tem que cadastrar, tá bom? Então, eu vou habilitar aqui o WMS, que eu já sei onde está a SPU, tá? Quando aparecer, ó, a SPU está nesse prédio aqui, eu vou pegar mais ou menos no meio, né? Então, eu volto para a camada de ponto, seleciono essa camada, tá? Eu vou puxar a barra de digitalizar para baixo, para que vocês percebam o nosso espaço de trabalho nesse momento aqui, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer com a camada de ponto habilitada é clicar no lapisinho para alternar para o modo de edição. Estando em modo de edição, automaticamente ele já me habilita a ferramenta adicionar ponto e tem uma outra que é de mover um ponto que eu já tenha vetorizado. Vetorizei errado e alguém vem e fala, não era aí, tá bom, você não precisa apagar. Você vai e movimenta ele para o lugar correto, tá bom? Então, cliquem agora na opção aqui, adicionar ponto. Eu não recomendo que vocês deem um zoom, tá? Embora seja recomendado num trabalho real mesmo, vocês sempre lançarem mão do zoom, mas por eu estar fazendo isso em cima de um WMS, ele vai ficar demorando muito para carregar. Então, creio que aqui nessa escala 1 para 2000 esteja suficiente porque eu estou querendo, que é a posição de algumas referências, tá? Então, vou clicar no meio do prédio aqui, ó. Ele já vai me dar aqui a janelinha para cadastrar os atributos. A primeira é autogerar, que ele vai gerar o identificador do registro automático. O tema. O que seria o tema mesmo, gente? O tema é prédio, né? Pode pôr com acento, se quiser, tá? Espera aí que eu acho que meu teclado desconfigurou aqui. Teclado internacional fica dando esse problema. Pronto, prédio. Tipo de uso. Eu coloquei como instituição pública. Detalhes, eu vou colocar Secretaria do Patrimônio da União. Opa. Tudo bem, gente? Vou dar um tempinho para que vocês copiem aí o que. Ou olhem no slide que eu estou copiando de lá, tá? Então, ó, o feed é autogerar, vocês não vão mexer aí. Tema, prédio, tipo de uso, instituição pública. E detalhes, que é onde a gente vai detalhar o que representa esse ponto, nós vamos colocar Secretaria do Patrimônio da União. Se depois for meu interesse, gente, eu quero extrair as coordenadas. Pode extrair, entendeu? Então, vou dar um OK. Feito isso, então, parabéns a todos vocês. Vocês acabaram de criar o primeiro objeto geográfico do zero, com referência única e exclusivamente no que vocês estão vendo na tela, que é o ortomosaico de 2015, tá? O meu apareceu com uma coisinha discreta aqui, ó. Talvez vocês não estejam nem vendo. Quem quiser já configurar a simbologia para aparecer melhor o que está fazendo, não tem problema, não precisa mandar desfazer a edição, alternar. É só clicar 2 vezes aqui na camada, o botão direito propriedades, que vocês vão conseguir configurar a simbologia. E aí vocês vão poder usar o símbolo simples mesmo. Só peço que aumentem um pouco o tamanho desse símbolo, talvez para 3, né? E mudem para uma cor aí, um amarelo, um laranja, né?
Eu vou colocar esse amarelinho ouro, que beira quase que o laranja. Tá vendo? Aí ele destaca melhor, que a imagem escura, né? Tudo bem, gente? Feito isso, vamos pegar outra referência. Percebam que o cursor para vetorizar continua habilitado. Se a minha intenção for sair da ferramenta, eu tenho que apertar ESC. Apesar que não saiu, eu tenho que pegar outra coisa, na verdade, né? Eu posso mandar salvar aqui no disquete, ó, o que eu fiz. Ah, eu salvei, Vimerson, mas não era aqui essa posição. Vocês estão vendo que está a ferramenta de movimentar vértice? Vocês podem pegar aqui, ó, ferramenta de vértice, camada atual, clicar e movimentar para outro lugar, tá? Para onde vocês quiserem, ó. O atributo dele, ó, se eu clicar aqui na tabela de atributos, vai mostrar ele lá cadastrado para mim já. Não muda o cadastro, mas eu posso movimentar o objeto para onde eu quiser. Só que eu vou voltar. Ele modificou a escala aqui, só um instante, gente. Vou voltar aqui e arrastar ele para o meio. Tá bom? Então você já está aprendendo a ferramenta de movimentar vértices, tá? Isso serve para linha e para polígono. De repente está traçando uma linha. Ah, esse vértice está errado. Não tem problema. Vetoriza tudo. Ao término, você pode voltar e habilitar a ferramenta de vértice e ir ajustando os vértices que você achou que ficou fora, tá? É possível fazer isso também. Tem aqui a ferramenta voltar também, tem colar feições, né? Enfim, mas não cabe para esse caso aqui do ponto, tá? E tem essa outra com 2 lápis aqui, que é o seguinte, ó, salvar somente para a camada selecionada. Você tem opções de salvar o trabalho de vocês, de digitalização, de várias formas, só para a camada atual, para todas as camadas, aí vai, né? Tudo bem? Então, o próximo ponto que nós vamos vetorizar aqui, ó, pegar novamente aqui o adicionar ponto, né? Vai ser aqui, ó, o outro prédio que está do lado, bem no meio dele, nós vamos colocar Receita Federal. Embora a Receita Federal nem esteja mais aí, mas como aparece no mapa lá, vamos colocar, né? Vamos, só para poder usar a referência. Então, o termo é prédio, da mesma forma. Tipo de uso, instituição pública. Quem achar que demora também cadastrar, pode deixar para editar a tabela de atributos depois. Uma dica que é dada aqui é assim, toda hora eu vou ter que colocar que é prédio, que é... Faz assim, coloca um ou outro só para ter cadastrado e deixa em branco aquilo que você... esse aqui eu vou deixar para depois. E depois vocês conseguem ir na tabela e editar, copiar, colar ou mandar gerar essa informação para vários registros de maneira automática, simultaneamente, né? Como a gente está aprendendo, a gente vai colocar um a um na mão, tá? Então, aqui é a Receita Federal. E vou dar um OK. Já vai aparecer em amarelinho também, tá? Tem alguém chamando aí? Não, né? No grupo, que eu não estou vendo vocês aqui agora, nesse momento. Tem gente pedindo para entrar. Eu acho. Fala, Altair, boa tarde. Acho que ele tinha caído, né? Ou entrou com áudio, devia estar sem o áudio, mas enfim, vamos continuar. Gente, eu acho que para referência aqui tá bom esses dois. O próximo que eu vou pegar agora é o árvores. Vamos pegar algumas árvores isoladas. Então vamos lá. Vou clicar aqui, ó, nessa árvore, inclusive que está aqui na calçada aqui da SPU. Tema, vou chamar de árvore.
árvore. Opa, tudo errado. Posso pôr em maiúsculo se eu quiser, enfim. Árvore, tipo de uso. Arborização. Detalhes. Árvore isolada. Se tiver um nome específico, é um IP. Vamos dar um exemplo, um trabalho de cadastramento de espécimes, né? De árvores, enfim. Poderia colocar no detalhes essa informação. Vou clicar em OK. Vou pegar outras árvores aqui. Tem uma um pouquinho mais para frente aqui, ó. Aí, ó, o exemplo do que eu falei. Posso deixar em branco, porque vai ser igualzinho a informação da anterior. Vou dar um OK sem colocar a informação. Aí vocês vão ver pela tabela de atributos, ó, que ele vai ficar assim, null, depois a gente coloca informação. Bom, tem mais uma árvore aqui, se eu não me engano, deixa eu ver. Aí já começa a ficar mais produtivo, tá vendo? Bom, tá bom de árvores, né, gente? Aí o que eu posso fazer? Antes de partir para o próximo aqui, eu já posso editar, ó. Pego aqui a árvore, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Arborização, seleciono Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. E árvore isolada, que é o campo de detalhes, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V. Perceba a facilidade, né, gente? Tá bom? Vamos continuar agora. O próximo é gastronômicos. Então, tudo que vender comida, vender refeição, a gente vai procurar cadastrar. Aí, preciso dar uma olhadinha no meu mapa, no mapa do OpenStreetMap aqui, tá? Então, vou desabilitar o WMS por um instante. E no entorno aqui, eu vou ver que tem um restaurante chamado Glória Bistrô. Se tiver errado aí, por favor, me corrijam, né? Daniel deve almoçar todo dia ali. Tem o McDonald's mais para cima aqui. Se localizarem algum outro, tinha até posto de gasolina que dava para usar, né? Tem um outro aqui, mas não está aparecendo o nome, deixa eu ver. Tem aqui, ó, Garapa da Cidade, enfim. Peguem alguns desses pontos em volta aí, tá? Neste caso, gente, eu vou acabar pegando em cima do mapa aqui, porque não sei se vai dar muita diferença de colocar o WMS aqui para vetorizar, não, tá? Então, ó, vou pegar esse Glória Bistrô aqui. O tema vai ser gastronômico. Opa, tá errado. Gastronômico. Tipo de uso. Deixa eu ver qual que é a informação que eu coloquei aqui. Ah, eu não me lembro o que eu tinha colocado aqui, tipo de uso, gente. Gastronômico, deixa eu ver. Ah, tá. Se é lanchonete ou restaurante. Eu vou colocar restaurante. E aqui embaixo eu coloco o nome, né? Glória Bistrô. Do ladinho já tem um Garapa da Cidade, já vou pegar esse carinha também. O nome que eu vou dar é gastronômico. Posso deixar em branco, copio depois. Tipo de uso é
Lanchonete. Embaixo, detalhes, é garapa da cidade. Bom, mais para cá tem o McDonald's. Tema gastronômico, vou deixar em branco. Tipo de uso, lanchonete. Nome, McDonald's. Aí, mesma coisa, esses campos que eu deixei em branco, eu vou copiar daquele que eu preenchi. É um processo muito rápido, né? Tá aí, gente. Só falta agora bancos, né? Banco tem um monte aí, tá? Em volta desses que a gente já pegou. Então, tem Banco do Brasil aqui, ó. Tema banco. Tipo de uso. Não, acho que o tema é... E agora me perdi. Eu acho que o tema é instituição financeira, tipo de uso banco. Instituição financeira. Banco. E detalhes, é Banco do Brasil. Vimerson. Sim, Angélica. Quando eu cadastro o ponto no lugar errado, como é que eu faço mesmo? Então, vamos supor que o banco esteja errado aqui, ó. É esse que tem de ferramenta de vértice. Você vai clicar na setinha e aí você vai escolher a ferramenta de vértice para a camada atual. Porque se você escolher todas as camadas, por exemplo, e tivesse uma outra camada de pontos em modo de edição também, você poderia movimentar por acidente. Então, eu acho seguro sempre habilitar as ferramentas para a camada atual, para não correr o risco de movimentar em outra, tá? Então, tá aqui, ó, ferramenta de vértice. Aí você clica em cima dele e arrasta para onde você quer. Conseguiu? Não. Ele está fazendo um quadrado, estava fazendo uma figura e não desloca. Um quadradinho? Aham. Clica, segura com o cursor e arrasta para ver, porque eu não sei se isso é da versão do QGIS, né? Ah, tá. Engraçado que Tem ele que dar um clique antes para ele arrastar. Se você só clicar e segurar, ele não vai, não. Você tem que dar um clique e aí ele vai. Será que eu tirei alguma coisa do lugar aqui? Que ele apareceu um ponto a mais aqui. Deixa eu ver as informações dele. Ah, a árvore. Eu tirei a árvore do lugar aqui, tadinha. Opa. Então tá, vamos voltar agora para os bancos. Aí cadastrem aí os que vocês encontrarem mais próximos, tá? Ó, tem aqui Banco do Brasil, tem o Santander. Banco Santander. Banco Bandes, é isso. Tem um outro aqui que ele não me dá a informação, mas enfim.
Mais para cima tem o Itaú. Então percebam quanto que isso se torna rápido, né? Depois que a gente vai pegando o jeito. Itaú. Tinha um Bradesco por aqui, cadê? Banco Santander, Itaú. Banco Bradesco. Banco América do Sul. Bom, gente, estou satisfeito com a quantidade de bancos aqui. Só vou editar o cadastro na tabela de atributos, ó, porque tudo que eu deixei em branco é porque se repetia, né? Então, vem aqui, Ctrl C, e vou colar para todos os outros. Banco também, todos são bancos. É isso, aí eu posso até mandar salvar aqui, ó, na própria tabela de atributos. Até importante dizer, gente, tanto faz eu salvar pela tabela de atributos como aqui em cima. Porque se eu salvar na tabela de atributos, automaticamente ele entende que eu estou salvando a feição também, né? Então, estou ali com a minha quantidade de pontos prontinha. Eu vou dar mais uns 5 minutinhos aí para vocês terminarem de cadastrar, mas eu já vou explicando aqui que depois de terminar, vocês vão configurar a simbologia por categoria para poder mostrar direitinho no mapa o que é cada coisa aqui, tá bom? Posso voltar o raster agora e desabilitar o web service, se eu quiser, que eu já não vou precisar consultar mais informação, né? Então, vou esperar um pouquinho para explicar, gente. Eu vou aproveitar esse tempinho e ir no banheiro e já volto, tá? Só um instante. Pessoal, finalizaram para a gente continuar? Vamos combinar assim, a gente termina de configurar essa simbologia e vai para o intervalo já com a camada de pontos finalizada, tá bom? Então, olha só, a simbologia vocês já aprenderam. Para isso, se a gente considera que o resultado já, pelo menos por hora, está finalizado, que é o nosso caso, né? Mesmo que eu queira depois pegar outros pontos, mas para este momento eu finalizei. Então, eu posso clicar no lapisinho para alternar edição. Se tiver algum salvamento pendente, por exemplo, vocês vão clicar no lapisinho sem ter salvo, ele vai perguntar se vocês querem salvar.
é muito importante tomar cuidado para não clicar em descartar sem querer, senão vocês perdem tudo que vocês fizeram, tá? Não tem problema, clica no lápisinho, confirma, salvar. Vai ficar da forma como vocês estão vendo aqui. Já abri a tabela de atributos para mostrar, né? Que esses pontos estão aqui já vinculados com seus atributos. O que nós vamos fazer é configurar para exibir essa informação um pouco melhor, né? Então, o primeiro passo é assim, uma configuração mais simples, tá? Nós vamos clicar com o botão direito, propriedades. Em propriedades, vamos colocar símbolo categorizado. Em categorizado, nós podemos escolher um campo para essa categoria, né? Que seria quem? Por exemplo, tema. Tema está de bom tamanho, né? Eu acho que até a orientação que está lá no slide é para tema. E vamos clicar aqui em classificar. Lembrando que ele vai sempre promover uma classe aqui que seria uma para todas as outras situações que ele não conseguir classificar aqui dentro. A gente pega e remove, né? A legenda está passível de ser editada, caso vocês queiram, né? Pode também editar. A cor do símbolo também, eu não achei que marrom ficou legal para a árvore, eu vou colocar verde. Aí clica 2 vezes, ó, coloca o verdinho. Gastronômico, instituição financeira, a maior parte dos bancos tem a cor vermelha, né? Vamos colocar um vermelho para banco. Coincidentemente, né? Prédio, vamos colocar uma corzinha aqui que represente o prédio, né? Um próprio amarelinho, né? E para gastronômico pode ser o azulzinho, mas vamos colocar um azul um pouco mais claro, porque a imagem ela é escura, né? Vamos aproveitar e colocar também um rótulo. Clique em aplicar, mas não em OK, porque se clicar em OK ele vai fechar. Já, quando apliquei, já está valendo, né? Se eu arrastar a janela aqui, ó, opa, já melhorou, né? Olha lá, ó, que está em azulzinho, né? Gastronômico, os bancos estão em vermelho, árvores em verde e os pontos de referência em amarelo. Já melhorou o meu mapa, né? O que nós vamos fazer agora é colocar o rótulo, né? O rótulo, vocês vão colocar individuais. A aba rótulo está um pouco abaixo aí de símbolo, tá? Simbologia. E a informação que nós vamos colocar também pode ser o nome do lugar, se vocês quiserem, né? Porque a simbologia já mostra o tema. A gente poderia colocar detalhes que é o que especifica exatamente o que é o lugar, o nome, né? Se clicar em Apply, ele já vai mostrar um rótulo lá para vocês. Só que percebam, está escuro. Quando está escuro, a orientação é para que use um amortecedor, que é o buffer. Então, o amortecedor aqui, ó, logo abaixo aí de texto, formatação, vocês vão habilitar e vão clicar em aplicar. Vocês vão vendo cada passo dado, tá? Como é que vai ficando. Texto, eu vou mudar minha fonte para calibre, que fica uma fonte um pouquinho menor e mais bem desenhada. Pelo tamanho da fonte, poderia dizer que tá razoável, mas eu preciso ainda mexer no posicionamento, porque o texto está pegando em cima do símbolo. Então, em posicionamento, se eu colocar uma distância aí, sei lá, de 1, ainda está em cima, né? Vou pedir para que vocês coloquem 2,5. Talvez tenha ficado muito, né? 2. E aplica. Quando ficar do jeito que tá bom para vocês, gente, que vocês ficaram satisfeitos com o resultado, pode clicar em OK, tá? Eu percebi que tem um atributo meu que está errado aqui, ó.
Instituição financeira. Está faltando aqui que é banco, então vou pôr em nome de edição. E tem alguma coisa com o nome errado aqui. Secretaria do Patrimônio da União, está errado. Então não tem problema, se o rótulo exibir alguma coisa errada, vocês podem ir lá no campo, porque é um rótulo dinâmico, né? Se eu salvar, por exemplo, ele já atualizou a exibição do meu rótulo, tá vendo? Então, gente, olha que legal, ficou bem bacana, né? Vou fechar a tabela de atributos por enquanto. E tem outro detalhe do GeoPackage que eu quero explicar para vocês. Quantas classes eu tenho aqui? Quero que todos observem. 4, né? Se eu dar um zoom aqui nessa areazinha, ó, quantas classes estão sendo exibidas aqui agora? Uma. Por quê? O GeoPackage, ele orienta essa legenda aqui em função do que está sendo exibido na tela, tá? Eu não sei se dá para desconfigurar isso, tem que olhar depois, mas é um recurso que é interessante, né? Porque eu estou aqui olhando, ele torna o gerenciador de camadas mais compacto, porque ele vai exibir só o que é necessário, né? Se eu modificar o zoom, voltar a dar um zoom na camada e exibir todos, aí ele vai atualizar. Perceberam? Gente, fizemos uma configuração básica. Antes de liberar vocês para o intervalo, eu quero dar uma dica de como fazer uma configuração mais elaborada, tá? Se vocês quiserem manter esse aqui para não perder, vocês podem fazer assim, ó. Camada de ponto, clica com o botão direito em cima e manda duplicar. Botão direito em cima, camada de ponto, clique em duplicar. Aí vocês podem até renomear, né, se quiser. Em vez de deixar lá no final copiar, camada de ponto, coloque um underline SVG. Por quê? Porque nós vamos usar símbolos SVG. Vou jogar lá para cima, tá? Tirar do modo de edição. Para poder configurar essa camada, é importante vocês aprenderem a manipular também símbolos SVG, porque para fins de criar um mapa depois, eles ficam mais informativos, né? Feita a cópia, gente, todo mundo conseguiu fazer a cópia? Estou em cima da cópia já, vocês estão vendo, né? Desabilitei até outra. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar com o botão direito em cima, propriedades. Simbologia já não está categorizada? O que vocês vão fazer? Olha que legal. Já vão clicar em cima de cada símbolo desse aqui, ó, clique duplo com o botão esquerdo, ele vai me abrir a janelinha, não vai? Aqui tem como mudar o símbolo. Olha só, essa classe não é de árvore. Se vocês clicarem aqui embaixo, o marcador, aí tem como expandir aqui para marcador simples, você poder editar esse marcador simples para uma outra condição, né? Que é qual? O marcador SVG gráfico. De novo, ó. Tá aqui camada duplicada, vocês vão clicar com o botão direito, propriedades. Dentro de simbologia aqui, clique duplo no símbolo que vocês querem editar, árvore, né? Vai aparecer aqui o topo dessa estrutura aqui selecionada, vocês vão selecionar um nível abaixo, e aqui em marcador simples vão mudar para marcador SVG gráfico, vetorial escalável. Por quê? Porque vai ser possível mudar o tamanho, inclusive, desse marcador, tá? Quem que eu vou selecionar? Aparece uma interrogação, porque eu não selecionei ninguém ainda. Aí, meus símbolos SVG aparecem todos abaixo aqui, ó. Se vocês clicarem aqui, ó, mais abaixo vai ter, ó, acomodação, setas, tá vendo? Tem até esses símbolos organizados por classes, ó. Backgrounds, componentes, cruzes,
emergência, GPS, ícones de GPS, né? Saúde, religiões, serviços, enfim, tem várias coisas, shopping. Olha a gama de símbolos que vocês têm, gente. Muito legal, né? Transporte, Rosa dos Ventos, enfim. O que nós vamos pegar em cima aqui do geral mesmo, ó. Vai ter que procurar no olho. Vocês vão clicar nessa setinha de baixo aqui, ó, e vão rolando para ver, vai aparecer alguns símbolos de árvores aí, tá? Olha só que legal, apareceu, ó. Inclusive tem símbolo de árvore conífera, de árvore. Agora eu me esqueci esse tipo de árvore, que é o que predomina mais no nosso tipo de mata, né? Aí tem um conjunto, quando é as duas coisas, uma mistura de conífera com. Enfim, me esqueci. Tem até para pântano, enfim, várias outras coisas aqui. Vamos escolher esse símbolo aqui, ó, decíduos, aqui, ó, tá falando, né? Decíduos ou conífero. A gente vai escolher decíduos, símbolo, já vai mostrar lá em cima, olha que legal, na corzinha que estava o meu símbolo antes. Mas se não aparecer, eu posso mudar a cor aqui, ó. O que eu vou fazer, gente? Vou mandar aumentar esse símbolo. Pode aumentar aí para ficar bem bonito, tá? Se quiserem colocar um contorno, basta colocar uma dimensão para o traço, ó. Por exemplo, 0,10 milímetros. Clique em OK, depois em aplicar, vocês vão ver o resultado. Emerson. Oi. O meu não apareceu a árvore, não. Será que eu estou no símbolo errado? Vamos lá, de novo. Você está com a janelinha aberta aqui, selecionar símbolos, correto? Sim. Você tem que clicar, tá vendo esse nível aqui mais acima? Ó? Já cliquei. Em vez de ser marcador, você clica no nível mais abaixo. Uhum. Aí você vai escolher marcador SVG. Você fez isso? Sim. Escalável o meu. Exato. Aí descendo um pouco mais abaixo, vai ter o espaço dos símbolos. Sim. Você tem que ir descendo bem devagar, Angélica. Deixa eu ver se uma dessas classes aqui é lá atrás, que vai ficar mais fácil de você procurar. Shopping, não. Esporte, símbolo. Ah, tá dentro de símbolo. Tá vendo? Dentro de símbolo, viu, gente? Fica mais fácil. Ó. Que tem símbolo para rede de transmissão, caixa d'água. Várias coisas aqui, ó. Achei. Até para escola, dá para fazer um mapa muito legal com esses símbolos aqui, viu? Aí vou escolher a arvorezinha, se quiser colocar um contorno nela, pode colocar. A espessura está como sem traço, mas se vocês clicarem na seta, só não recomendo deixar 0,2, que vai escurecer muito o símbolo. Coloque em 0,1. Pode colocar o tamanho 8 aí, se quiser, no símbolo, tá? Aí, aplicando, vocês vão ver o resultado. As árvores com símbolos de árvores. Agora, gente, para gastronômico, vamos fazer a mesma coisa. Procurar por um símbolo que visualmente nos faça entender que é um lugar onde você entra para comer, né? Uma lanchonete, um restaurante, enfim. Vou clicar 2 vezes no símbolo gastronômico, marcador simples, e escolher a opção marcador SVG embaixo. Lá embaixo deve ter alguma coisa aqui de, deixa eu ver, nos grupos, né? Money, religion, shopping. Ah, food, tem aqui, ó.
vários símbolos aqui no grupo Food, tá? Ó, se quiser, pode pôr o símbolo que tem o garfo e a faca, é mais para restaurante, para lanchonete. Mas se a gente colocar o garfo e a colher, perdão, eu acho que ele é um pouco mais genérico do que o que mostra o copo com hambúrguer, né? Então vamos clicar nesse símbolo aqui. Vocês vão ver que ele já assume a cor azulzinha. A gente só vai ter que modificar o tamanho, tá? E o traço. Então o tamanho pode colocar 8 também, se quiser, tá? E colocar um traço aí, mesmo que fininho. De 0,10. Se aplicar e olhar lá, vocês vão ver que já mudou o símbolo. E aí, mesma coisa, gente, instituição financeira e prédio. Estou indo muito rápido? Tem alguém que está muito para trás? Então, vou clicar agora em instituição financeira, escolher um símbolo bem legal, tá? Em marcador simples aqui, aí vou mudar para marcador SVG. E já vi que tem um monte de símbolo de banco aqui. Eu vou tentar ir pelas classes aqui, ó. Money. Olha lá, tem vários símbolos aqui, ó, que poderiam ser usados para o banco. Eu vou pegar esse que é uma casinha com uma cifra dentro, tá? E vou aumentar o tamanho desse símbolo para 8 também, né? Olha que legal. Se eu quiser colocar um contorno também, ó, o traço, só que o traço de 0,10. Se eu aplicar, olha que bacana, né? No rótulo, vocês podem até depois aumentar a distância lá, tá? No posicionamento. Para 3, porque eu vi que, como esses símbolos são um pouco maiores, tá encavalando em alguns aí, ó. Mas já ficou melhor. E por fim, o último símbolo agora é o de prédio, né? Então, de prédio. Gente, então assim, não sei se vocês perceberam a dica. Mesmo que a intenção de vocês seja, olha só o que eu vou falar para vocês, usar essa simbologia mais elaborada, SVG, eu recomendo que vocês usem no primeiro momento, porque símbolo vocês vão usar em camada de ponto, né? No primeiro momento, classifiquem por categoria e já atribuam a cor que vocês desejam. Porque vocês vão depois orientar a edição de vocês por cada classe que vocês já geraram. Por exemplo, árvore. Já sei que eu vou ter que escolher um símbolo de árvore e já está na cor que eu quero. Então vai ficar o trabalho só de escolher o símbolo e aumentar o tamanho. Entenderam como que facilita? Aí prédio, eu vou escolher agora um símbolo também, marcador SVG, que de alguma forma faça alusão a um prédio, né? Ó, GPS Icons tem um aqui, gente, que é o City Building, não sei se vocês estão vendo aí, ó. Então, selecionem esse e subam. Nesse caso, ele ficou com a cor escurinha, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter. A cor do traço eu quero preta. E a cor dele eu quero nesse amarelo. Só que com traço de 0,10. Só que esse tamanho de símbolo, além de eu aumentar para 8, olha só que legal que eu vou fazer aqui. Percebam que esse prédio está meio gordinho, eu quero deixar ele mais estreitinho, né? Se eu clicar nesse cadeado aqui, eu consigo modificar a escala dele para 2 escalas, uma na largura e uma na altura, tá? Então, se eu desfazer o cadeado aqui, eu posso até, por exemplo, atribuir uma largura de 8, mais uma altura de 10.
ou uma largura de 6, por exemplo, e a altura de 10. Não sei se vocês estão percebendo aí o que acontece. Então, quando eu clico em aplicar, olha lá, ficou um prédio mais compridinho, né? Mais estreito. Então, isso é possível para todos os símbolos, tá? Modificar a escala da largura e altura para serem distintas. Se vocês desabilitarem, por exemplo, o WMS e habilitarem o GeoPackage de bairros, vocês já vão ter aí uma porção de elementos mapeados para o centro. Estão vendo que legal? Então, gente, considero que... Deixa eu ver se eu não estou enganado no que eu vou dizer, se tem mais alguma coisa para falar de pontos. Bom, clicar e arrastar o ponto quando digitalizado errado, eu já mostrei para vocês, né? Pois não, Angélica, pode falar. E para deletar, por exemplo, eu acabei sobrepondo 2 pontinhos na tabela, mas na tabela de atributo eles estão errados. Aí eu quero apagar o ponto. Tá, primeira coisa é que ele tem que estar em modo de edição para você apagar, ou seja, você tem que clicar no lapisinho. Primeira coisa. Segundo, você selecionou por aqui ou pela tabela de atributos, tá vendo? Uhum. Você pode selecionar tanto por aqui direto, seleção aqui por, como é que ele chama mesmo? Só colocar o cursor em cima, selecionar feições por área, né? Que é quando eu enquadro a feição, ou pela tabela de atributos. Uma vez que o objeto esteja selecionado, é só clicar aqui no excluir feições, que ele exclui. Que é esse símbolo da lixeirinha, tanto aqui em cima, ó, quanto pela... ok. Aí você E aí, professor, fazer... Oi. Só por experiência, eu tenho a mania sempre de excluir pela tabela de atributos e não por essa seleção, porque às vezes, dependendo se a base tiver muito ponto, a gente acaba selecionando um que está por baixo e a gente nem vê. Exato. E aí, quando você apaga pela seleção, você acaba apagando mais de um sem querer. Exato, até porque a tendência é que você, quando você diminui a escala, é que detalhes muito próximos eles vão se encapsulando, né? Então, você tem razão, Daniel. Se aplica um zoom numa escala igual a essa, por exemplo, e tem 2 pontos próximos, eu posso apagar os 2. Então fica a dica aí do Daniel, de escolher pelo registro para poder não apagar o ponto, tá bom? Ou pontos indesejados, que vocês não querem apagar. O Altair nos mandou uma mensagem aqui, deixa eu respondê-lo. Gente, tranquilo, foi tranquilo até agora, tá num ritmo sossegado aí para todo mundo acompanhar, né? Então vamos fazer esse cafezinho nosso de cada dia, retornando ali daqui 10 minutos, tá bom para vocês ou vocês querem 15? 15 minutos? Então a gente retorna 15h40, né? Professor, não esquece de gravar e pausar a gravação. Exato, vamos fazer isso agora então, tá, Daniel? Aí, 15h40 então a gente reinicia, tá bom? Tá ótimo.